Olá, estou aqui de novo para mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje nós vamos conversar com a Janaína, vamos esperar ela entrar, já deve estar vindo. Eu entrei um pouquinho antes aqui, um minutinho antes, para ir organizando as coisas, né? Esperando as pessoas chegarem, porque hoje o assunto também é muito interessante, né? Já tô vendo várias mãozinhas aí. Ótimo, sejam bem-vindos. Isso, vou acenar para todo mundo em conjunto. Tem uns que eu identifico. A Marli, quanto tempo? O Lucas, muito bom, Lucas. Lucas fez aniversário ontem. Parabéns, Lucas, de novo, né? Olha só, a Marli apareceu. A Vilma, que ótimo, Vilma. Vilma é uma paciente querida. Lucas, meu paciente querido também. Tem uns aí que eu não sei quem são, não, porque tem uns nomes diferentes que aparecem, então não tem como identificar, não. É, vamos aguardando, vamos ver se a internet coopera com a gente hoje, né? Tá conectando. Oi! Ei, Sua câmera tá virada, vai ter que é, ajeitar aí. deixa eu ver. Olha, que linda. Vocês me ouvem Olá, bem? tô ouvindo sim. Tô ouvindo, tô te vendo bem, a imagem tá boa. Então tá bom. Olha, o nosso altar da giniterapia ali atrás, gente, que legal. Eu conheço, eu Coloquei aqui de conheço. fundo, Que desenho da ótimo. Raquel. Sabe, gente, eu vou deixar a Janaína se apresentar, mas assim, eu falei, né, um pouquinho antes aí, num videozinho rápido, a minha mestra, a minha querida, né, amiga e tudo, Janaína, a gente se conheceu por causa da giniterapia, né, e eu tava pensando, não, gente, eu olhei no relógio e falei, tem que me arrumar, o que que eu vou vestir, né, porque a gente tá dentro de casa, fica assim, não, tem que aproveitar essa oportunidade para me arrumar, porque eu já não tô me arrumando para sair mesmo, que eu vou vestir? A primeira coisa que vem na cabeça é aquele vestido, né? O vestido longo que a gente acabava gostando de usar nos dias do curso, né? E aí dá aquela Sim. saudade do encontro com as meninas, né? Mas enfim, muito bem-vinda, muito agradecida por aceitar o meu convite de estar aqui para a gente conversar, né? Eu acho que um assunto super importante nesse momento, a gente falar desse masculino, desse feminino, que nós vamos explicar aqui, né? De uma forma bem didática. E tinha que ser ela, né, gente? Para quem conhece aí, vai me dar razão. Tinha que ser ela que estava aqui com a gente. Por favor, se apresente. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, Beth. Fiquei super feliz, né? Ai, Da que bom. gente se reencontrando também, trocando, né? Continuar essa troca mesmo, né? Que é tão gostosa, né? Essa conversa, na verdade, né? Uhum. Então, eu sou Janaína, eu sou psicóloga e aqui em Minas Gerais eu sou a focalizadora da giniterapia e para quem não conhece a giniterapia, né, vou falar de uma forma bem simples assim, né? A giniterapia é uma metodologia criada pela Mônica Giraldez, que foi uma argentina. Ela faleceu em 2018, né? Mas ela Ih, sistematizou já assim começou a todo o travar conhecimento. essa internet aí. Que coisa, hein? Deu uma Tá travando? travadinha, Jane. Agora voltou. Fala de É, novo da Mônica. Agora voltou. então. Estava falando da Mônica, né, que criou a ginterapia e que sistematizou. Então, ela juntou todo o conhecimento dela, né, numa formação. A ginterapia é a obra-prima dela, da formação que ela fez na Unipaz. E então ela juntou tudo que ela já conhecia. A Mônica foi astróloga, consteladora familiar, taróloga, trabalhou durante décadas com mulheres, principalmente, com homens também, mas principalmente nas iniciações com as mulheres. Então, ela fez esse formato desse curso e onde ela colocou também a questão dos arquétipos femininos, enfim, é todo um estudo do cuidado da mulher, né? Então, o nome é giniterapia.
o cuidado da vida da forma como a mulher cuida, né? Então, desse cuidado mesmo que é mais natural para as mulheres e para o feminino, né? Então, só para trazer um pouquinho de uma forma bem simples, né? Porque no curso a gente vai aprofundando, vai conhecendo mais, né? Mas só para Isso. contextualizar um pouquinho aí o que é a giniterapia. A gente estuda várias formas, né, de tratamento da mulher e não é Exato. só o tratamento físico, né? A gente estuda essa relação da mulher com o mundo, com a natureza, com o todo. Eu que trabalho, né, no consultório hoje com a medicina chinesa, com a medicina ocidental, com a homeopatia, a giniterapia me trouxe umas ferramentas muito importantes para alinhar de forma natural esse cuidado com o outro, né? Que eu sempre venho falando Exato. assim, aqui, é de tratar a pessoa como um todo. Então, assim, a minha opinião do meu trabalho com a geniterapia é de que ela me facilita essa entrada mais suave, com ferramentas mesmo, com cuidados que as pessoas geralmente aceitam muito bem, toleram muito bem. E assim, não são só mulheres, né? Pelo menos na minha Exato. prática, eu uso também com homens, né? Com homens no sentido, né, do masculino e do feminino, mas o homem, com os dois lados que a gente vai falar agora, né? Do masculino e do feminino, também tem se beneficiado muito pela geniterapia, né? Eu lembro de vocês falando que a Mônica, um grande sonho da Mônica era que os homens fizessem parte dos cursos, né? E não tem muitos que se interessam, Exato. né? Tão pouco, ainda. Ainda são poucos, né? Mas É, é muito interessante quando a gente vê um homem curioso, perguntando, mas é só para homem mesmo? Eu não posso ir lá dar uma olhadinha, né? Tô achando interessante sim. isso que você está falando. Então, assim, você acha que essa presença do homem, né, dentro do curso em si, você acha que pode acrescentar nesse Ah, trabalho? com certeza, né? Porque é como a gente estava dizendo, né? Assim, o próprio chamado, o equilíbrio entre o feminino e o masculino, que a gente vai conversar um pouco mais, mas exatamente para trazer, porque são visões diferentes, né? Então, o feminino é mais natural na mulher, o masculino é mais natural no homem, mas a gente tem essas duas forças, essas duas energias dentro da gente, e o olhar masculino ele é super complementar, é muito importante, né? Tanto para trazer e agregar, quanto para os próprios homens também trabalharem o seu próprio feminino, né? Que é essa energia que a gente está precisando tanto nesse momento, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque os resultados que eu vejo na prática, né, do consultório, usando essas técnicas, essas ferramentas que a gente aprende dentro da geniterapia, eu vejo assim, um retorno muito bom, uma aceitação muito boa e resultados muito bons com homens. A geniterapia é Sim. tratamento para mulher, mas a gente aplicando no homem, a gente vê os resultados muito bons. Então, assim, quando eu comento do curso, a maioria deles demonstra um certo interesse, né? Em aprender também. Imagine Sim. um homem com conhecimento, imagine uma pessoa, um terapeuta, né, com um conhecimento disso, desse equilíbrio e desses cuidados, fazendo um trabalho com a mulher. Imagine Exato. você chegar num consultório de um terapeuta, um homem, e ele falar, eu sou gineterapeuta. Sim, todo esse cuidado, né? Exatamente, porque a geniterapia é isso que você falou, né? Assim, ela é uma abordagem transdisciplinar holística, né? Então, a intenção é realmente olhar para o todo, né? E não cindir as partes, mas olhar para o próprio todo mesmo, para o que é a nossa inteireza, né? Então, é esse mesmo olhar. E se você chega no consultório de um terapeuta homem e ele tem essa sensibilidade, olha que alegria, né? Olha que Não coisa é? boa, né? Tanto para tratar as mulheres quanto para tratar os próprios homens, né? E a primeira Porque coisa é isso, né? O contato inicial é o entender o feminino e o masculino em cada um, né? Acho que sim, você podia explicar um pouquinho disso agora, né? Já que é a professora, a que traz isso para a gente, né, no curso.
queria que você falasse de uma forma mais didática, né? Porque a minha prática Sim. é muito. A gente vai fazendo e a gente incorpora isso, né? Mas ensinar sobre isso é outra história, né, gente? Não, e aqui é uma conversa, não sou professora, né? Aqui para a gente debater Uma mesmo as conversa. ideias, né? Claro, claro, claro. Mas, a gente tem umas matérias na ginterapia, né? Onde a gente vai estudando a questão das sociedades matrifocais, né? Matricêntricas. Então, a gente vai entendendo que existiram sociedades lá na época do Paleolítico, né, muitos anos atrás, muito tempo atrás, onde as sociedades elas eram focadas na mulher. Por quê? Porque a mulher é a própria representação da natureza, do cíclico, né? Então, naquela época era muito pela observação. Então, tinha a gestação, tinha a própria menstruação, todo o processo cíclico que a mulher passava era comparado com o que acontecia na natureza fora, o próprio processo da lua, de uma semente que cresce, que a gente planta até ela crescer, dá frutos. Então, era uma sociedade onde a mulher e o feminino estavam no centro. Né? Isso não significa que existia uma subjugação do masculino, pelo contrário, né? Eram sociedades de parceria. Né? Olha que Então, isso é muito interessante legal isso, de. né? Então, Tem é muita muito gente que legal. acha, então é feminista, é só mulher e tal. Não é uma coisa assim, né? Exato, exato. E é exatamente por conta disso. Então, tem um livro da Riane Esler, que é O Cálice e a Espada, que vale muito a pena ler para entender isso, né? Então, ela faz todo um estudo arqueológico, vai trazendo essas informações para mostrar que, na verdade, as sociedades, elas eram sociedades de parceria. E aí, quando chega o patriarcado, que começa, então, uma sociedade de subjugação da mulher e de tudo que é ligado ao feminino. Então, nesse processo, a gente foi degradando a natureza, a gente foi desvalorizando o processo cíclico, né? A gente foi desvalorizando a própria mulher, né? Então, e aí a gente chegou nisso que a gente chegou hoje, né? Nesse momento de pandemia, onde a gente estava num processo super acelerado de passar por cima de tudo, né, por conta de um poder ou de uma questão econômica, né? Então, que vem muito com a sociedade patriarcal, né? Sim, e esclarecendo, né? Só um parênteses, desculpa interromper. Essa Sim, sociedade patriarcal, quando a gente fala, né? Às vezes os homens ficam, né? Às vezes eles ficam meio assim, tá pondo a culpa no homem, tem uma interpretação um pouco preconceituosa disso, mas não é sim. isso. Não é isso. Não, de jeito Inclusive, nenhum. há um sofrimento também do homem, né? Exato. Não é só, não foi só a mulher foi subjugada, mas com todas as outras coisas que aconteceram, principalmente em relação à natureza, todos nós sofremos igualmente, né? Exatamente. Os homens, eles sofrem muito com a sociedade patriarcal, porque eles não podem manifestar a sensibilidade deles, eles não podem manifestar sentimentos, né? Então é aquilo, engole o seu sentimento, homem não pode chorar. E o quanto isso adoece os próprios homens. Exatamente, exatamente. Então, vamos pensar na situação atual agora, né? A gente sabe aí Sim, que está todo mundo no confinamento. No geral, ninguém pode sair, né? A maioria está dentro de sim, casa. Claro que tem algumas pessoas que precisam e estão indo trabalhar. Então, sim. eu ouvi uma notícia muito triste essa semana, eu até evito, mas acabei ouvindo, né? Que há um surto de violência doméstica. Tá? Exato. Isso agora eles estão preparando uma campanha, né, para controle disso, para uma educação, para uma orientação. Enfim, então assim, a gente vê que o fato é violência doméstica, não é violência contra a mulher só. Né? Como que isso agora, a gente, nesse confinamento, nesse momento agora de repensar, de estar com você mesmo, de estar dentro de casa, olha como que está evidenciado o papel do homem dentro do patriarcado, né? O homem cuida da casa e a mulher trabalha, a mulher cuida da casa, jornada dupla, jornada tripla. Quem está fazendo o quê, né? A mulher agora é profissional de saúde e o homem, que é um advogado, que não está indo trabalhar, vai assumir os filhos que não estão indo para a escola e vão ficar em casa. Mas já tem aqueles, né? Aquele lá já fica em casa, a mulher dele é que sai para trabalhar. Claro Sim, que muitos são bem né, orientados, muitas pessoas entendem bem
do que eu estou falando, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. Mas eu estou citando, assim, coisas que eu ouço por aí, comentários muito comuns hoje em dia, né? Exato, E aumentou 50% o número de mulheres sendo violentadas dentro de casa com essa questão da quarentena, né? E o patriarcado, ele traz isso, né? Assim, uma subjugação do corpo do outro, né? Assim, uma desvalorização, uma não escuta do outro, né? Uma não empatia, achar que eu venço, eu vou ganho tudo através da violência, que a violência que resolve, né? Então, mesmo nesse livro que eu estava falando, né, os estudos vão mostrando que a questão das armas vieram depois da sociedade de parceria, porque na sociedade de parceria o que eles encontraram como vestígios eram cumbucas, eram coisas mais arredondadas, né? Essa coisa da flecha, da faca, dessas armas vieram depois, né? Então, como isso também vai representando, né, essa sociedade de violência, né? De violência contra o corpo da mulher, de violência contra a natureza, né, contra as pessoas que fazem escolhas diferentes daquilo que está, de alguma forma, colocado para a gente. Né? Então, como a gente vai lidando através da violência, né? E aí o chamado do feminino, que eu acho também que esse recolhimento traz para a gente, que é exatamente um voltar-se para si mesmo, né? É voltar para dentro de casa física, mas uma casa interna também. E poder olhar para os nossos valores, né? O que para a gente tem valor hoje? Acho que a gente vem fazendo muito essa reflexão assim com as pessoas que eu tenho trocado, né? O que tem valor para a minha vida hoje? Né? Quem são as pessoas que têm valor? Né? Então, eu acho que o feminino que é isso, né? Não é a subjugação do homem, não é isso, né? A ideia é exatamente um resgate de uma sociedade de parceria, né? De equilíbrio entre as duas energias. Isso é por isso que eu quis trazer esse tema aqui, né? E o quanto isso agora está evidente, esse equilíbrio. Porque quando a gente fala do feminino, da energia, né? Principalmente em relação à natureza, olha o que está acontecendo. Você mesmo acabou de Exato. falar, né? É uma urgência que a gente entenda isso. Mas não é só entender que precisa ter um cuidado maior, né, com a nossa natureza. Isso é nossa obrigação, isso aí está escancarado. Olha as enchentes que aconteceram em Belo Horizonte, né? Olha quantas coisas estão sendo escancaradas aí de problemas que a gente tem em relação ao não cuidado. Mas, assim, esse feminino dentro de cada um. Porque se isso Exato. está escancarado, se isso está gritando, nós não fazemos parte disso, nós não estamos em contato com a natureza, a gente não faz parte disso. Como é que Nós é isso? somos Como é que a própria separa? natureza. Exato. E assim como é fora, é dentro. Né? Então, também pensar nessa energia que a gente tem interna, né? Então, se a gente for pensar na psicologia do Jung, Jung fala, né? A mulher tem a energia tem o ânimos, que é a sua energia masculina, e o homem tem a ânima, que é a sua energia feminina. E aí a gente pensa naquela imagem do yin yang, né? Do tal. Então, assim, que é exatamente esse equilíbrio da energia em nós. Né? E o quanto nós, mulheres também, fomos para a sociedade de uma forma muito masculinizada, muito para a guerra, né? A gente foi se armando para a guerra, foi para enfrentar. Acho que não é à toa também que alguns homens se sentem assim, um pouco ameaçados, porque a gente foi com tudo também para cima, né? Assim, a gente também assumiu a energia masculina e foi necessário, foi importante, foi um processo que foi importante para as mulheres conseguirem chegar num patamar, mas que hoje o convite é outro, né? Hoje é um convite de paz, né? De equilíbrio, assim. Então, para que a gente realmente possa equilibrar essa energia dentro da gente, porque as mulheres estão adoecendo, né? Quantas mulheres a gente vê com endometriose, ovário policístico, que tem que fazer a retirada do útero, né? Que estão desconectadas do seu próprio feminino. Então, Exatamente isso. Isso no consultório, você também tem consultório, você sabe como que é, né? Eu trabalho com medicina chinesa também, então esse yin yang sempre eu analiso em todas as situações. Se a gente não tem
a valorização dos dois lados vai ter um adoecimento. Se a gente não tem uma harmonização da energia, que eu sempre falo, né, nas minhas explicações da acupuntura, por exemplo, vai ter um adoecimento. Não pode um ser mais do que o outro, senão vai dar problema. No máximo de um, acontece o outro. No máximo do escuro, precisa aparecer o claro. Ninguém pode ficar o tempo inteiro escuro. Ninguém fica o tempo inteiro doente. Né? Ninguém pode ficar o tempo inteiro doente. Ninguém pode ficar o tempo inteiro bem também, porque senão não evolui, não acontece nada. Então, no máximo do dia, que é o claro, que é o meio-dia, vem o entardecer. A noite vem entrando no dia. Olha como a natureza mostra isso pra gente. No máximo da noite, que é a meia-noite, o dia, que é o claro, vem entrando. Como que a gente pode viver sem deixar que o outro lado, o escuro ou o claro, entre? E é isso que você falou. A mulher tá na luta, é assim, né? Ah, como é que você tá, fulano? Ah, tô na luta, né? É, porque eu tenho que trabalhar e tal. Aí a gente vê aqueles casos clássicos hoje, né? Que as pessoas comentam. O marido deixa de se sentir útil dentro de casa, porque a mulher trabalha fora, ela é provedora, ela traz o dinheiro, acaba o gás, ela vai lá, troca o gás, né? O chuveiro estraga, fala, vou dar um jeito nesse negócio aqui. Por quê? Porque muitas vezes ela morou sozinha, muitas vezes ela teve um exemplo em casa, do pai, da mãe, né? E a família, então, é a base de tudo, né? A nossa matriz direta, a Luciana acabou de entrar aí, eu vi, a gente falou muito disso aqui essa semana, né? Da nossa matriz, da nossa constituição. Você trabalha com a constelação familiar e a gente sabe que as nossas características hoje, dentro desse patriarcado, dentro dessa sociedade, é muito, como a gente fala, cheio de cicatrizes. Nós temos essas informações dentro das nossas células e nós aprendemos não só depois que nós nascemos, mas nós carregamos também essas características que fizeram com que nós mulheres tivéssemos que nos masculinizar ou deixar de lado a nossa energia feminina, né? E esse resgate, só no vestido, né? Tô falando demais, né? Pode falar. Não, Esse pode resgate falar, é super importante, né? Super importante. Sim. Exato. E a gente vê, né, assim, muitas mulheres falando da dificuldade que é de se permitir ser cuidada, né? Sendo que o cuidado ele é tão natural do feminino, mas ele é o cuidado muitas vezes só para o outro, né? Como que a mulher hoje em dia tem uma dificuldade de se permitir ser cuidada, de receber também, né? De pausar, de ficar em silêncio e de cuidar de si mesma, né? Então, assim, isso mostra também um pouco desse desequilíbrio entre o masculino e o feminino, porque a gente precisou ir muito para fora, né? E aí a mulher foi, é isso. A gente sabe que uma grande parte da sociedade, as famílias são criadas e mantidas por mulheres, né? Mulheres que precisam sustentar e precisam trabalhar para sustentar os filhos, muitas vezes os netos, né? E isso trouxe esse desequilíbrio da energia. Né? Então, eu acho que o chamado agora é voltar mesmo para o silêncio, para a quietude e para o amor próprio, para o cuidado consigo mesmas. Né? Então, a gente tem falado, o que você tem feito nesse tempo? Para quem, claro, que é isso que você disse, né? Para quem pôde ficar em casa, para quem pode ficar em casa, o que você tem feito por você? Né? Porque também o masculino traz esse aceleramento que a gente estava. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar mantendo, porque tem um monte de propostas, ainda continua um monte de propostas, né? Então, tem um monte de coisas interessantes acontecendo. E eu quero participar de tudo, então eu continuo para fora. E não faço esse recolhimento, esse chamado de ficar quieta, de acalmar. Né? E é tão interessante porque ontem a gente teve um encontro de mulheres do Conselho das Anciãs e as mulheres falando, eu estou me apropriando da minha casa. Olha Porque há isso. quanto tempo que eu não cozinhava? Há quanto tempo que eu terceirizava o cuidado da minha casa? Que outra Olha pessoa vinha, limpava e nem eu sei o que tem dentro de casa mais, né? E esse cuidado com o nosso lar, né? Assim, que a gente tem, que é próprio da mulher também, próprio do feminino, cuidar do lar, fazer com que a casa não seja só uma casa física, mas seja um lar acolhedor, que tenha uma harmonia, uma coisa gostosa de chegar, né? Isso é De estar. prática. Isso é a prática, isso é a prática.
que adianta a gente pegar um monte de livros de autoajuda e passar o dia lendo? Não adianta. Adianta a gente querer ficar só no pensamento, ah, amanhã vai ser melhor, como é que vai passar isso? A Marisa acabou de entrar. Tem livros ótimos, né, Marisa? É assim, é uma coisa, assim, um aprendizado para a gente, é a convivência e ter aulas com a Marisa. Mas é assim, o que eu vejo no trabalho da Marisa é aquela coisa prática, aquela coisa da ação. Assim como a Luciane, assim como as coisas que eu tenho feito no consultório, assim como que eu falo para as pessoas. O que agora eu acho esse momento trouxe para a gente é uma necessidade de fazer. Não adianta você passar o dia lendo, você vai morrer, você vai ficar entediado, você vai ter uma depressão. Ah, mas eu vou ter muito conhecimento. Sim, mas olha em volta. O que você pode fazer para se movimentar? O que você pode fazer para mudar alguma coisa? Se nós estamos falando aqui de um desequilíbrio do mundo, da Terra, esse desequilíbrio também está interno. Exato. Será que eu estou dando mais importância Será que eu estou aumentando mais o meu lado feminino ou será que eu estou aumentando mais o meu lado masculino? Né? O que você falou aí. Muitas mulheres não sabem mais cuidar da casa. Então, tem eu atendi recente uma pessoa, uma mulher, e ela estava comentando sobre a sogra dela. A sogra dela trabalhou a vida inteira, né, num órgão governamental. Então, um salário muito bom, uma pessoa que viajava muito, né? E não fazia nada em casa, não tinha nenhum hobby, não tinha nenhuma atividade ligada ao feminino, vamos falar assim. É a questão do trabalho ligado à energia masculina. Não que a mulher não possa trabalhar, não é isso que eu quero dizer, né? Claro. Sim. Mas essa outra parte que você estava explicando, né? Desse cuidado com o meu feminino, cuidado com o meu corpo, eu mesma fazer as minhas unhas, que eu acabei de fazer agora mesmo também, né? E assim, eu mesma fazer isso, porque adoro a minha manicure, adoro a Lúcia. Tô sentindo uma falta da Lúcia, mas olha que gostoso de vez em quando a gente mesmo poder se cuidar, né? Isso é muito gostoso. Buscar esse equilíbrio agora é nossa oportunidade, a grande oportunidade que a gente está tendo para, nas nossas ações, poder exercitar um dos lados que estão faltando. Né? Agora, Sim. ficar em casa traz o quê? Traz mais o feminino, né? Exato. Porque é isso, você estava dizendo, né? Estudar é importante, né? Desenvolve uma parte minha, que é do pensamento, que é a do logos, que tem mais a ver com o feminino, organiza os pensamentos, né? Assim, é interessante, mas eu acho que é um convite também para a gente aprofundar e ir para a questão da criatividade, né? Assim, então, de poder criar, de pessoas que voltam a pintar, voltam a dançar e fazem música, voltam a tocar, né? Então, interessante de poder trazer esse equilíbrio, né? Dessa parte que é o logos e que é super fundamental para a gente, mas que faz também o convite para que a gente entre mais em contato com a nossa própria criatividade também, com a criação, né? Porque o feminino tem a ver com a criação. A própria gestação da mulher, né? Quando ela está grávida, a gestação, então, é uma criação, é a criação de uma vida. Né? Então, o feminino também faz esse convite. Eu acho que agora a gente está recebendo esse convite também de poder criar, de poder voltar para as artes, de voltar para esse processo criativo, né? Seja cozinhando, criando uma comida nova, fazendo uma coisa nova ali, seja realmente pintando, escrevendo, desenhando, dançando, né? Então, de Exatamente. poder trazer esse equilíbrio também, E né? aí eu acabei esquecendo de falar o final da história aí da sogra da minha paciente. O que chegou numa conclusão? O que aconteceu, afinal de contas? Ela aposentou, e aí? Não tinha mais, não podia ir mais para o trabalho, ela foi desligada, não tinha mais que sair para trabalhar, ia fazer o que agora? Aí ficou um tempo, vou fazer o que em casa? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Desenvolveu Alzheimer. Uhum. Sim, Ficou fora do mundo, fora de lugar, né? é. Não é Porque só a depressão, né, que pode acontecer nesses casos, mas um desligamento do trabalho, de uma coisa só,
Mesmo aquela Exato. também que só fica em casa, só tem uma parte feminina, nunca vai fazer nada que desenvolva o lado da energia masculina, né? Aquela mulher que fica ali, ela vai entrar numa insatisfação, num adoecimento, num problema de útero, que a gente sabe que acontece muito, né? Que muitos terapeutas vão facilmente identificar. Sim. Faltou, né? É. E até voltando a falar, né, das aulas da Marisa na Escola de Mulheres, a gente viu também essa questão, né, do quanto a sociedade patriarcal valoriza a produtividade, né? Então a mulher ela tem que ser produtiva e produtiva normalmente significa trabalhar fora de casa, né? Porque a mulher ela é muito produtiva dentro de casa. A gente sabe, a gente está vendo o quanto de coisa a casa nunca está limpa 100%, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Então é um trabalho incessante que a mulher que fica em casa tem também. Mas o que é reconhecido pela sociedade patriarcal é o que é feito fora, né? É o fora de casa. Então, o quanto muitas mulheres, não só mulheres, os homens também, se veem completamente perdidos quando chega a aposentadoria ou quando perde o emprego, né? Por quê? Uhum. Porque o reconhecimento vem a partir dessa produtividade que é externa, né? Que é exatamente estar lá no trabalho, sendo produtivo. Então, tanto quando aposenta, então chega numa certa idade, e aí fica completamente perdido, não sabe nem o que fazer, fica sem sentido, porque a vida foi toda direcionada para essa produtividade, até porque o reconhecimento da sociedade vem através disso. Então, como também criar outros espaços? O trabalho ele é importante, claro que ele é, né? Ele é importante principalmente se tem sentido para mim, né? Sim, Se é ele fundamental. realmente ele faz sentido para a minha vida, né? Um trabalho onde eu me desenvolvo, eu me sinto pertencente, eu sinto que eu estou contribuindo com a sociedade para algo maior, né? Então, o Uhum. trabalho ele é importante. Mas existem outras questões também na nossa vida, a família, as amizades, o lazer, né? Assim, eu estava outro dia falando do ócio criativo, como a gente não consegue ficar também sem fazer nada. Ficar Sim, só admirando a lua. Chega uma hora que as pessoas ficam angustiadas, mas o que que eu estou fazendo aqui? Só vendo a lua? Né? Então, como a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Assim, nesse sentido da produtividade, né? é. E como os homens ficam perdidos nesse lado, né? O homem que não tem o hábito, não tem o costume de lidar com essas, como é que a gente está falando? Características do lado feminino, com esses afazeres, né? Como ele fica perdido quando ele tem que inventar. Porque a mulher já tem no DNA, né? E o homem? O homem que não tem hábito, o homem que não tem costume. A gente está falando aqui de buscar o equilíbrio. É um momento oportuno. O homem está sendo obrigado, a maioria deles, a ficar em casa. Será que não tem uma atividade que possa entrar dentro de casa que vai evidenciar essa energia do feminino? Será que o autocuidado não pode entrar nisso? Né? E como eles sofrem, como hoje os meus pacientes homens estão perdidos em relação a esses conceitos. Será que eu estou certa ou será que ela está certa? Nos relacionamentos, principalmente, que eu ouço tanto, né? É Sim. esquecido, muitas vezes, o autorrespeito, porque a maioria das vezes o homem se culpa pelo problema. Ah, eu sou culpado. Ah, é assim, pronto. A sociedade falou: olha, você tirou ela da casa dela, né? Ah, mas eu não sou mais feliz com ela. Não, mas você não pode. Você tirou ela da casa do pai dela. E Uhum. agora? Como é que vai fazer? Você tem que honrar e tal. E outras coisas que vêm nessa obrigação, né? Que é colocado na história aí do masculino. E como eles têm sofrido com isso, né, Jana? No seu consultório também você deve ter muito contato com o lado da psicologia, né? Como que Sim, é faz para pesado para fazer, para caber, para buscar o equilíbrio? O que a gente pode, nesse momento, né, aprender para que o homem, para que o lado masculino daquele homem que está deixando de lado ou não está conhecendo o lado feminino, o que ele pode fazer para ele buscar, para ele aprender, né? Cabe a cada um é, desses homens que estão assistindo aí agora, que vão assistir, né, depois, mais tarde, mas
a pensar nesse momento de tanto escancaramento, assim, de que as coisas têm que mudar, as coisas têm que estar mais equilibradas, né? Sim. Acho que é um convite para os homens, principalmente, de se permitirem entrar em contato com seus sentimentos, porque muitas vezes isso é muito difícil para os homens, né? Assim, como eles não conseguem se permitir entrar em contato com sentimentos, às vezes com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade, né? Assim, então é um convite para que eles possam também entrar em contato e acolher esses sentimentos, né? Se acolher, acolher essa angústia, essa insatisfação, seja no casamento, no trabalho, seja onde for, com a própria vida, né? Mas esse convite da escuta para os sentimentos, né? Assim, porque o que eu percebo, né, que muitas vezes os homens eles querem racionalizar as coisas, até porque para eles é mais natural esse processo, né? De racionalizar as coisas. Então, às vezes querem até organizar os sentimentos, uma coisa assim, toda, né, trazem de uma forma toda organizadinha, e aí o convite é deixa transbordar um pouco, entre em contato com isso, né? Então, se é através da arte, se é através da escrita ou do próprio silêncio, mas entre em contato, não foge desses sentimentos, né? Não precisa fugir, acolhe, acolhe isso que você está sentindo. Aprenda a acolher a você mesmo, a cuidar de você mesmo, dos seus sentimentos, né? Não Eu gosto de só falar, do corpo não ter físico, medo mas de do sentir medo, né? emocional. Sim, Exato, não tenha medo de sentir medo. Ué, tem motivo para isso. Claro que tem bastante exato. motivo, né? Mas aí tem É. aquele sofrimento porque eu estou com medo, porque eu sou homem, eu não posso, eu tenho que dar o exemplo para minha família, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte. Essa é a frase, né? Exato, isso que eu pensei. Ser forte o tempo inteiro, né? Eu tenho que ser forte o tempo inteiro. E ninguém é forte o tempo inteiro, né? Não existe Não, isso, né? A fraqueza, a fragilidade, ela é importante para a gente também, para o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, também poder se permitir ser frágil. Também permitir-se ser cuidado, o homem também, né? Porque sim, hoje em dia todo mundo é muito autossuficiente, né? Todo mundo é autossuficiente, é uma coisa assim, né? O medo de depender do outro, né? E a gente vai vendo como a gente depende, como uma coisa que acontece lá na China chega até aqui, está tudo interligado. Então, nós estamos todos interligados, né? E a gente depende mesmo um do outro para sobreviver. Né? E aí a gente fica muito nessa, a gente criou essa proteção da independência, né? Só que é uma inter-relação o tempo inteiro, né? Com a natureza, com as outras pessoas, com os animais, com um todo, né? Com a própria energia do universo. Então, de poder também se permitir um pouco baixar essas defesas que a gente construiu para entrar em contato com as coisas humanas, né? Dos sentimentos, do medo, da fragilidade, do choro, né? Porque os homens não podem chorar, né? Então, se é, permitir mesmo entrar em contato, ainda se bem que emocionar, isso já diminuiu bastante, né? Tenho visto sim. bastante, isso Bem, diminui muito, muito, muito. Mas o que acontece também? A liberdade de expressão, a liberdade de ser, né? O mundo que a gente vive hoje permite muita coisa ao homem. Mas o adoecimento vem por quê? Porque está gravado lá. Então ele está sim, fazendo como se fosse para contrariar aquilo que ele sabe. Gera uma. No interno gera um tipo de adolescente rebelde, né? Porque eu vou ser sim, porque eu vou fazer sim, mas fica aquela outra vozinha martelando lá dentro, né? Ah, mas homem não chora. Aí ele tá lá chorando, não, eu tenho que chorar mesmo, não tem nada disso, uma bobagem, mas fica aquela voz interna. Como fica na gente sim, também, né? As coisas que a gente sim, aprende. É um grande conflito que a gente vive atualmente, né? Entre o ser moderno e ser atual, que um monte dessas coisas são mentiras que ensinaram pra gente, e ao mesmo tempo, essas mentiras fazem parte de mim. Foi assim que eu fui é, criada, né? E fazem parte sim. dos meus valores. Por isso que o E processo que eu acredito é principalmente de uma mudança interna primeiro.
Porque é exatamente isso. A gente critica o machismo, mas quando a gente vai se perceber, a gente também tem característica do machismo dentro da gente. Então é um processo de mergulho interno primeiro para poder fazer essa transformação de tudo que está aqui dentro, para daí sim conseguir construir alguma coisa diferente fora. Né? Porque a gente continua vivenciando essa coisa, a gente critica o patriarcado, mas a gente vive numa sociedade patriarcal. E eu tenho coisas patriarcais dentro de mim. Então, primeiro eu tenho que olhar dentro, quebrar essas barreiras dentro de mim, fazer essa transmutação interna para depois eu conseguir fazer alguma coisa diferente fora. Né? Assim, eu acho que o principal trabalho hoje é o trabalho sobre si mesmo. Né? É o Exatamente. olhar para si mesmo, né? E poder transformar primeiro dentro e aí poder reverberar fora, né? É o que eu falo todo dia, toda hora. O autoconhecimento no momento. Onde é que está Sim. o seu autorrespeito? O que que você o que que você tem feito para se preservar? Ah, mas tem que pensar no outro. Ah, mas ela isso, mas ele aquilo, né? Mas e você? Você sabe o que que você gosta? Você sabe o que você quer? Ou você vai passar a vida fazendo o que o outro quer? E as pessoas fazem Uhum. no automático, nem percebem. Quanto tempo eu vivi assim? Muito tempo eu vivi dessa forma. Né? A gente ainda que quer cuidar do outro, canceriano, profissional de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Quer cuidar, quer ajudar. E eu? Como que eu vou Sim, ajudar sem antes me perceber? Né? E exato, uma hora a ficha cai, porque começa a adoecer, né? Aí tem... exato. É. E na verdade, só existe respeito pelo outro se eu consigo me respeitar, né? Assim, o profundo respeito por mim mesma é que faz com que eu consiga ter um profundo respeito pelo outro, né? E aí eu consigo realmente perceber que as duas coisas podem coexistir. A energia masculina e a energia feminina, as duas coexistem e elas têm os seus lugares e são importantes, né? Não tem uma subjugação de nenhuma das duas forças. As duas forças são importantes dentro de mim. Né? Então, é exatamente o equilíbrio entre elas. Uma hora eu preciso de uma hora eu preciso da outra, e eu vou fazendo esse movimento da balança, né? Mas eu sei que nenhuma das duas precisam dominar a outra, né? E aí é isso, né? E quando eu consigo fazer isso internamente, talvez eu consiga também criar uma sociedade onde eu não preciso dominar ninguém. Eu não preciso dominar uma outra pessoa, né? Porque é mulher, porque é criança, porque é um animal. Né? Não, as forças coexistem juntas e precisam vivenciar, viver juntas, num equilíbrio. Né? Sim, Então, eu sim. acho que isso é interessante também. Né? E aí eu estava lembrando do livro do Pierre Normose. Na verdade, ele escreve junto com o Jean Yves e o Roberto Crema. E no Normose, eu acho que é nesse livro mesmo que ele fala, né, assim, o quanto todo esse adoecimento que a gente foi vivenciando, e isso que a gente estava falando também agora, né, vem de uma subjugação do feminino, né? A própria desconexão da natureza, né? Esse próprio da dominação da natureza, né? Vem dessa desconexão com o feminino, né? E essa ilusão da separatividade, né? A ilusão de que nós estamos separados. E que Então, nós o somos seres quanto... superiores, né, a plantas e animais. Exato, Isso é um exato. grande erro. Isso é um grande, um enorme, né? É um Sim. erro assim que acaba trazendo uma série de complicações para nossa vida. Haja visto que a gente está vivendo, né? Porque essa desconexão total, tanto que por um lado é tão bonito de ver, né? A gente está nesse processo que é muito desafiador, mas a gente também vai vendo imagens do planeta retomando a vida, né? O ser humano se recolheu e a vida na natureza se voltou a funcionar, né? Então, rios que estão se limpando, né? Não sei se vocês viram imagens dos golfinhos lá, não sei que país que foi, voltaram a circular. E eu não sei assim como que tá, mas aqui em casa tem passado um monte de pássaro. Eu estou impressionada, assim, sabe? Como eu nunca estava em casa, eu não sei se já era assim, eu não estava aqui para ver, ou se realmente tem uma quantidade muito maior de pássaros no céu, porque o ser humano se recolhe e a vida continua acontecendo, né? Assim, e se renovando, né? E é tão bonito de ver isso também.
Isso é o né? equilíbrio, tá vindo, né? Nesse movimento do que eu falo da corda bamba, né? Do vai e vem, essa busca desse equilíbrio, agora nós estamos colocando aqui essa varinha, é, ela, dessas ferramentas todas que a gente traz, ela nos ajuda, a varinha de toda a procura das terapias e tudo mais que a gente faz, de procurar estar em casa, é o que nos ajuda, mas o que nos faz ter equilíbrio mesmo é o nosso autoconhecimento. É o Sim, entender que precisa desse equilíbrio dos dois lados. Hoje estamos dividindo aqui, feminino e masculino, né? Que está dentro de cada um. Uma das sim, coisas que vai fazer com que você não pare em pé na sua corda bamba da sua vida, que se movimenta o tempo inteiro, é não estar com as suas energias internas equilibradas, né? Isso vem sim. muito mais nos dias atuais, no momento atual, agora, está batendo na nossa porta o tempo inteiro, porque a gente está tendo que lidar com situações muito atípicas, muito diferentes do que a gente costuma. Muitas para o lado bom, ainda bem que a gente tem o yin e o yang, o lado bom, né? Também está sempre aí. Então, ver mais pássaros, né? Ver que a casa fica mais bem cuidada, o homem que está conseguindo ter um autocuidado maior, que está se permitindo aproveitar mais do convívio com os filhos, às vezes com as suas próprias emoções, como você falou tanto aqui, que ajuda tanto, né? Essa permissão. Olha que legal isso. Como que isso tudo trouxe para gente tantas coisas boas, tantas coisas Exato. necessárias. E que antes também estava certo, porque era necessário que fosse daquela forma, que a gente passasse por tudo aquilo. Só que quando o lado escuro cresce muito, o branco tem que entrar. Não tem outro Sim, jeito. Chegou num exato. ponto, chegou num ponto que e agora? Tem que dar uma É, parada, tem que dar uma opa, vamos dar uma organizada aqui antes de continuar, né? exato. É, e aí você estava falando, eu fiquei pensando, né, assim, também do muito que eu tenho ouvido, é que como a gente perdeu o controle sobre as coisas, né? Que a gente tinha essa ilusão do controle, né? Que também vem dessa questão do masculino, né? Assim, de controlar as coisas, de ter tudo ali em ordem, É, organizado. E de repente a gente horário. não tem controle sobre nada, né? Assim, a gente percebe que a gente realmente não tem controle, né? Que as coisas, quando que vai acabar? A gente não faz ideia, né? Quando que Isso a é gente vai ótimo. voltar? Exato, e poder se permitir exatamente viver esse convite de perder um pouco o controle das coisas, né? É Assim, poder ótimo a se gente permitir não a poder fluir um resolver. pouco mais. O A feminino, gente ele não. flui, né? Sim, sim. A gente não poder resolver a hora de voltar, nossa, isso é ótimo, isso é ótimo. É isso Sim, aí mesmo. Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa e como é que eu vou fazer? E fica aí nesse sofrimento, aí de repente, mudou tudo, você nem vai poder sair de casa mais. E aí? Olha que legal. exato. E as pessoas, às vezes, com os planos assim de casamento, né? Planos que são importantes para uma vida pessoal, né? E de repente tem que adiar tudo, né? Olha só que coisa, né? Como que a gente vive assim, achando, fazendo planos para daqui o ano que vem, né? A gente já tinha agenda para o ano que vem. Ano que vem, mês tal, ia estar fazendo tal coisa. Olha só, a vida não é assim, né? A vida te convida para um imprevisto mesmo, né? E esse próprio feminino que flui, que vai conforme o que está acontecendo, que se permite também um pouco largar e fluir junto, né? Que o controle é importante, para muitas coisas ele é importante, mas em excesso ele adoece, né? E é exatamente esse convite agora, flui um pouco, deixa fluir. Né? As pessoas, tenho visto muitas pessoas também nesse momento da quarentena se cobrando do mesmo jeito que se cobrava antes. Só que a gente está com um monte de variantes, né? Assim, como você vai produzir do jeito que você produzia no escritório, tendo que você está com o filho em casa para cuidar, precisa fazer alimentação, limpar a casa, como que você quer se colocar mesmo, o mesmo nível de cobrança que antes? O convite é abaixa um pouco esse nível de cobrança, de controle, porque o que está sendo pedido para a gente agora é outra coisa, né? Sim, estou controlando o nosso tempo aqui.
Porque chega Sim, aquela sim. hora que a gente é desligada de tudo e pronto, acabou-se, né? Mas Uhum. assim, vamos caminhar, nós temos 10 minutos mais ou menos, um pouquinho menos, para a gente caminhar para um fechamento disso, né? Sim. Eu estou disponível, lógico, estou reforçando aqui para esse apoio, para essa ajuda, esse esclarecimento, para dar mais dicas, né? Para estar Sim. nesse caminhar, nesse momento, eu já criei várias formas que são possíveis para as pessoas poderem usufruir agora nesse momento, que eu possa contribuir um pouco que seja com o que eu tenho, né? Você também, com certeza, está disponível, está fazendo atendimentos online, né? Também. Estou fazendo atendimentos, meus atendimentos não pararam. Continuo fazendo os atendimentos psicológicos online inclusive tenho atendido até mais, porque a gente realmente entra num processo de angústia e faz parte, né? Então, pedir ajuda é uma das coisas fundamentais nesse tempo, né? Seja para um profissional, mas também, às vezes, para um amigo. As pessoas, às vezes, ficam numa resistência. Ah, eu vou ligar, mas ele também não está tão bem. Não está tão bem, troca isso com ele, né? Assim, procura os seus amigos, pessoas que você confia, porque a gente precisa compartilhar um pouco essas Olha, angústias. sim, olha aí, tem alguém falando, está sendo muito terapêutica para o meu ânimo e ânima, né? Agradecendo aí a nossa contribuição. Essas conversas Que eu vou bom. continuar aqui, né, na live e nas lives, também estou à disposição para outras conversas, a Jana também, né? E que seja procurando pessoalmente nas redes sociais. Esses próximos dias eu vou fazer, a gente começou a falar aqui, você citou a dança e a música, vou fazer uma live na segunda-feira falando da dança, né? Ah, que legal. Vai ser uma conversa incrível com o Murilo. Amanhã a gente vai ter um psicanalista. Eu vou colocar daqui a pouco o post. A gente vai falar de espiritualidade, também religiosidade e a psicanálise, né? Inclusive que amanhã é Sexta-feira Santa. Então nós Exato. vamos abordar isso. E semana que vem vamos ter uma conversa também sobre a música nesse processo, com o Marcos, que é outro queridíssimo também que eu tenho. A Natália vai estar com as nossas costuras aqui. A gente continua nesse apoio e Sim. nesses papos que a gente também está sendo muito ajudada, né? De ter Com essa certeza. oportunidade de chegar aqui e poder falar um pouco e também se ver, né? A gente ainda não pode se abraçar, mas a gente pode se É, ver e compartilhar um pouco disso. é, Dicas, podemos dar mais dicas, mas vamos perceber aí no dia a dia, vamos aproveitar essa oportunidade. O homem, a mulher, qual o seu lado que está mais evidente, né? Dentro de tudo que a gente falou aqui agora, se observem, procurem esse autoconhecimento. Está com dificuldade? Procure ajuda. É importante nesse sim. momento aproveitar esse momento, que daqui a pouco acaba, viu, gente? Não é para sempre esse confinamento, não. Daqui a pouco vocês estão aí num outro ritmo que não vai ser voltar, né? Porque todo mundo falando assim, aí quando voltar? Não é voltar, não tem jeito de voltar ao que estava. Todos nós É. vamos estar diferentes, claro, né? Então, quando estivermos Tomara, num outro né? ritmo, num outro momento, o que a gente vai levar desse momento agora? Se existir o amanhã, vai depender do que a gente está fazendo hoje. Então, o que a gente pode fazer hoje, né? Exato. E eu acho que esses espaços também de falar de coisas positivas, né? De levantar o astral, de realmente trazer essa positividade para esse momento, de poder olhar pelo lado positivo também disso tudo, como uma oportunidade, né? Em chinês, a palavra crise e oportunidade é a mesma palavra, né? Então, assim, como que essa crise pode ser uma oportunidade para a gente, né? De poder aproveitar mesmo isso que você está dizendo, de fazer essa reflexão, de olhar profundamente, de ver o que não serve mais para a nossa vida, ou o que eu quero alcançar, quais são os meus sonhos, quem são as pessoas importantes, né? Acho que a gente vai fazendo uma série de reflexões nesse tempo de quarentena, né? Que essa oportunidade que foi dada, quando que a gente ia parar? Em que momento que a gente ia ficar tanto tempo dentro de casa? Né, Sim, podendo cuidar de si mesmas, então poder sim. olhar para isso e agradecer, né, usar como uma bênção mesmo, para poder fazer diferente quando a gente voltar, não para o que era, porque isso que você disse, né, assim, mas para o novo, né, que vai estar aí para esperar, esperando por nós aí, esse novo tempo, né.
E que não volte mesmo, né? Que seja melhor, Sim, que seja sim, mais próximo do equilíbrio, porque o equilíbrio perfeito não existe, a gente sabe muito bem disso, né? Senão exato. não é a vida, senão já morreu, já não está mais aqui, né? Mas tempo de reencontro interior, isso mesmo, Alfa, isso mesmo, é o momento. E tempo de entender. Agora, hoje, nós estamos convidando vocês. Procure analisar o seu feminino e o seu masculino, né? As mulheres e os homens. O que eu estou fazendo comigo? Exato. Eu estou me permitindo a expressão do meu feminino, eu estou embotando, eu estou indo para a guerra o tempo inteiro, eu estou me permitindo ter as minhas emoções, de ser a mocinha, de ser a que pode ser ajudada, né? Eu me permito ser amada, eu me permito ser feliz. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu quero só cuidar, cuidar, cuidar? Né? Vamos pensar nisso, os homens, né? O que eu estou fazendo? Eu estou só cuidando, cuidando, eu estou cuidando de mim, eu estou me permitindo algumas tarefas com a natureza, eu estou em contato com a natureza, eu consigo saber como que está o clima, né? Eu me interesso se vai chover ou se não vai chover. Como é que eu estou sobrevivendo? Como é que eu estou nessa harmonia aí, né? Se perguntem, Sim, se perguntem, procure ajuda também. Procurar ajuda exato, também é importante, né? Muito exato. obrigada. Vamos encerrando. Você também deu o seu recadinho final, porque daqui a pouquinho a gente já é eliminado daí. Sim, acho que é isso, né? Poder fazer esse olhar e esse cuidado consigo, né? Assim, esse realmente esse resgate do cuidado, da amorosidade, de um respeito profundo por si mesma, né? E procurar perceber, né? Assim, qual a energia interna minha hoje eu estou precisando mais? É a feminino? É o masculino? Como fazer então para desenvolver um pouco mais uma, um pouco mais a outra, mas entendendo que é esse jogo mesmo, né? Dessas duas forças internas, né? Que você disse, o equilíbrio perfeito não existe, mas a gente vai em busca dele, né? E vai tentando Sim, fazer com que eles se aproximem, né? sim, próximo dele, bem próximo, é isso que importa. Oscilar aqui e É, ali é normal, é natural, né? Do dia a dia, do exato. momento das nossas coisas, né? E a palavra, uma das palavras mais importantes, o momento, o hoje, o que eu preciso no agora, né? Você acabou de falar. Procure observar o hoje, o que eu preciso agora, o que eu preciso comer, o que eu preciso fazer. Não é o que Exato. eu tenho que fazer para minha empresa melhorar, para que eu consiga passar por essa crise. Qual que é a sua principal ferramenta? Não é você? Onde quer que você esteja, onde quer que a Janaína more, onde quer que ela vá trabalhar, onde quer que ela. Qual que é a sua principal ferramenta? É você mesma. Eu sou a minha principal Exato. ferramenta. Né? Então, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar do meu físico, do mental, eu não vou conseguir nenhum desenvolvimento, eu não vou conseguir me manter nessa existência aqui de forma É, saudável. Né? exato, com saúde, exatamente. Eu Mas queria é isso, contar uma aproveitar. experiência. É, Não, acho sim, que é esse o convite, aproveitar a lua cheia, vai observar a lua cheia, né? Aproveita para se reconectar com o processo da lua, com esses ciclos, cuidar do alimento, ver o que que você precisa comer, o que que você sente vontade de comer, né? Assim, dormir quando sentir vontade de dormir, se permitindo também alguns movimentos assim de respeito com o seu ciclo, né? Com o a seu gente não processo falou, interno. a gente não falou quase nada aqui dos ciclos, né? Mas vamos aproveitar os últimos minutos. Muitas mulheres que eu conheço, ou muitas pacientes chegam no consultório, né? Uma das coisas que a gente pergunta, né? Que dia você menstruou? Ah, quando que foi sua menstruação? Quantos dias dura a sua menstruação? Né? Quantos dias tem o seu ciclo? Ah, ah. E os Uhum. homens, então? Você sabe quando a sua mulher está menstruada? Você sabe quando a sua namorada está no período fértil? Você sabe que ela varia de acordo com o momento que ela está no ciclo? Você sabe que ela pode variar de humor? Não Sim, sabe, né? exatamente. Quem sabe agora aproveita esse momento que está no confinamento aí para entender melhor.
essas coisas, né? Que acontecem, essas variações de cada um. Quantas vezes a gente para ouvir o outro e saber como que anda o corpo dele, né? Ou a própria mãe, ou o próprio irmão. Como que é isso entre o homem e a mulher? Como, você sendo mulher, você tem conhecimento de como funciona o corpo masculino e vice-versa? E quanto Exato. os ciclos femininos, a menopausa, quanto isso vai falar para a gente sobre o todo? Não é? Não é É, só sobre aquela pessoa, aquela mulher. Quanta coisa essas informações trazem, e o que eu vejo assim nos homens, né, que eu converso sobre isso, eles ficam assim, nossa, mas é isso, então agora